É verão na Europa e em Portugal, mas lá é verão o ano inteiro. Meu convidado especial de hoje, ele é um senhor de idade, pai de 3 filhos. Não tem nada a ver com isso. Ele é um jovem músico emergente que está fazendo algum sucesso, mas que em breve pode ser que estoure por aí. Meu nome é Brian Albuquerque e hoje eu convido vocês para o nosso primeiro episódio do nosso podcast O Essencial. Bem, o meu convidado especial hoje é, na verdade, o Yuri Araújo. Yuri, eu não vou pedir que você se defina, mas se pudesse se descrever, como se descreveria? Olá, então, é, como eu me descreveria? Eu acho que eu me descrevo, na verdade, como um artista publicitário, porque. E também sou estrategista musical, né? Então, assim, me tornei estrategista musical nesse período. Atualmente, essa é a minha configuração mental, porque, assim, justamente como você falou, né? Assim, é bem difícil o artista, assim, se colocar numa caixinha, mas eu digo que eu sou um artista publicitário porque eu tenho o meu projeto, né, artístico, eu gosto dessa expressão artística, mas eu também gosto de me expressar bastante nos trabalhos que eu faço, assim, tipo, colocar também as minhas ideias, assim, nos trabalhos que eu faço, e é uma forma também de eu me expressar através dos serviços que eu presto, dentro da publicidade e cuidando também, né, de carreiras de artistas, pensando em estratégias musicais. Então é mais ou menos assim que eu me descreveria. Yuri, quando é que tu percebeu na vida adulta que, ou então na vida, que tu iria trabalhar com a arte? Como é que foi isso? Então, eu sempre, assim, quando eu não estava me expressando, né, assim, eu sempre me sentia triste. Eu sempre percebi que essa forma de me expressar, seja. Porque eu sempre fui aquela criança que gostei muito de escrever, de ler. Inventava os canais no YouTube. Aquela pessoa que faz os instas de frases, assim, sempre tem um projeto, alguma coisa acontecendo, né? E aí eu lembro, assim, que nos canais do YouTube, por exemplo, quando já tive vários canais em que eu fazia vídeos também falando. Hoje eu meio que apaguei um pouco alguns vídeos de lá atrás, mas eram vídeos falando, então sempre fazendo assim, tentando construir um videoclipe com as músicas que eu gostava. Então sempre teve esse lugar, né? E assim, como todo músico, artista também, eu acho que passa por isso e pode se identificar, assim, a gente tem uns altos e baixos, né? Assim, de você meio que acreditar, assim, no que você está fazendo, de você questionar. E aí, quando eu entrava nesses momentos de questionamento, em que eu meio que dizia, não, acho que eu vou fazer outra coisa, tentar fazer outra coisa, sempre vinha aquilo, assim, essa necessidade. Então, eu já ficava meio triste, aí essa tristeza acabava também sendo canalizada para uma forma de expressão, então, tipo, sempre ia para esse lado, né? Então, assim, como eu gosto de música e tal, assim, as letras também sempre tinha algo do que eu tava passando, assim, né, em algum momento. Então foi aí que eu percebi, tipo assim, que essa forma de me expressar, né, essa necessidade de me expressar mesmo, ela é algo muito natural e que ela precisa dar uma vazão. Então foi quando eu percebi que realmente eu tinha que associar o meu trabalho, a minha potência, né, dentro disso, assim, dentro desse lugar. E olha, como é que tu se sente hoje sobre isso tudo? Sim, é bem desafiador, né, principalmente quando você é artista independente, assim, mas eu sempre pensei, né, em formatar a minha carreira, assim, e como, sempre pensando em como monetizá-lo, assim. Então, eu sempre tive isso muito claro, assim, na minha cabeça de como eu poderia trabalhar com o que eu gostasse, mas que aquilo seja formatado de uma forma que seja sustentável, né? Eu estudei, eu sempre quis fazer meio que tudo de uma forma mais profissional, já entendendo, então fui estudar, fui buscar, né? Artes é um leque muito amplo. Quando é que tu é formado em publicidade? Quando é que tu teve esse clique que dentro da arte tu ia se enquadrar na música e não em outros tipos de artes, não é? Porque em Fortaleza é muito desenvolvida a questão cênica, né? Sim, sim. E como é que foi isso? Então, na verdade, assim, Por que tem algo. música?
por que música? Tá. Sempre foi um desejo, assim, muito... sempre foi um desejo muito ardente, assim, desde criança. Então é uma motivação, assim, da fase de criança. Então a minha tia também, minha tia Simone, um beijo de Simone, ela sempre me levava para muitos eventos culturais. Todos os eventos culturais que você possa imaginar, assim, da cidade de Fortaleza, a gente estava, assim. E ela levava a gente, era tipo do Dragão, era o Rock Cordel, era Férias no Ceará. Tinha uma banda que a gente, que eles inclusive tocavam, que a gente gostava, na Foda Bufina, a gente ir pra todos os shows. E tudo aquilo que eu vi, assim, era uma forma de me inspirar. Eu sempre gostei de ver. O meu tio também, ele tem uma banda, né? Ele se apresenta, a gente ia para as apresentações dele. Então, tudo isso meio que foi o que me encheu os olhos no primeiro momento de contato. Mas também, assim, além da música, eu também gosto de me expressar em outros lugares, assim, tipo... o texto também é algo que eu sempre, desde criança, sempre costumava escrever muito, assim, sobre os meus sentimentos e de uma maneira bem específica, assim, eu já tendo um estilo, assim, de escrita, né, cheio de metáforas e tudo. Era assim que eu fazia nos Instagrams, que eu meio que começava fazendo, assim, de frases, essas coisas. Era meio que uma forma já de também me expressar. De desenhar, então aqui atrás, ó. Olha, muito bonito. Esses todos os desenhos foram eu que fiz. Uau! Tem outra parede aqui também. Então, assim, eu sempre gostei de me expressar de diversas formas. E aí hoje eu vejo que essas diversas formas de expressões, né? Elas estão muito conectadas em contar uma história, em comunicar, em expressar mesmo. Então, eu vejo que o que eu percebo hoje, né, e o que eu gostaria mesmo que as pessoas vissem no meu trabalho é que eu estou contando histórias através de todos os formatos possíveis, assim, todos os formatos, na música, na escrita, no desenho, também nos planos de lançamento, por exemplo, dos artistas que eu desenvolvo, já tenho essa necessidade de construir uma história, um personagem, tentar trazer mesmo esse storytelling também para os fãs, né? Letra, assim, expressar através da letra na música é uma coisa muito específica, é uma especificidade muito grande quando um artista consegue compor as suas próprias músicas. Qual a tua opinião sobre os artistas? Porque a nível nacional é muito comum ver artistas que não escrevem as suas próprias músicas. E tu escreve as tuas próprias músicas. Qual é a tua visão de um artista que escreve e do que não escreve? Há diferenças? Algo por trás? Qual é a tua visão sobre isso? Eu acredito que, assim, existem artistas e artistas, né? Assim, a galera que é intérprete também, que tem pessoas que são intérpretes muito bons, assim, de letras e realmente não escrevem nada, né? E tem outros que já escrevem, já se colocam muito, assim. O que sempre me chama a atenção são esses artistas, assim, que escrevem as próprias músicas, porque tem todo um conteúdo, uma história, uma coisa por trás. É o que me desperta já, na verdade é o meu, digamos assim, é o meu primeiro canal de entrada, de quando eu escuto uma música, é tentar ouvir a letra. Eu sempre gostei muito de inglês também, então eu ficava prestando atenção nas letras em inglês, na história que aquela cantora, aquele cantor estava trazendo ali, né? E como isso desenrolava em outras formas de linguagem também. Então, para mim, é o que mais me chama a atenção. Eu acho que quando o artista se predispõe ali a se colocar, né, trazer esse conteúdo para as músicas, eu acho que é um pontinho a mais, assim, para mim. Eu acho que tem um valor a mais, né? E Yuri, e já pensou daqui a um tempo se outros artistas de repente fazem propostas para tu compor para esses outros artistas? Como é que tu se viria nesse enredo? Então, eu já até fiz uma música, Ah, né? sério? Já até meio que já fiz isso, já mandei, entreguei, né, assim, uma composição minha para outra pessoa gravar, ela ainda não Uau! gravou, mas
foi meio que um processo experimental, assim, né? Mas eu super adoraria se chegar realmente a esse momento, assim, de compor para outros cantores. Eu acho que fazer parcerias é bem legal, assim, né? Quando você tá juntando forças, assim, nos projetos. Eu acho que seria uma coisa bem legal, assim, de se fazer, ver também a interpretação dessa outra pessoa sobre o que eu fiz, assim. Eu acho que seria um ponto de vista bem interessante. E Yuri, tu tem algum programa de mentoria para jovens? Eu vi que tu tem um tipo de apoio, né? Como é que funciona? Então, eu tenho. Inclusive, o projeto é @músicoestrategista. Lá eu ofereço serviços, mas também eu tenho uma mentoria. Inclusive, em breve a gente vai lançar uma nova mentoria, um novo momento, uma nova fase, assim. Já tiveram 2 mentorias que eu lancei, né? A gente já tem mais de 30 horas de conteúdos gravados, então a gente está formatando um processo bem legal, assim, de mentorias para artistas que querem se lançar ou que já tem um projeto, né, em desenvolvimento. A gente também tem uns 2 produtos muito legais, que é o lançamento de uma planilha também, para ajudar aí nos lançamentos musicais, e no manual, que é assim, esse manual ele é perfeito, porque é um manual que vai ajudar no branding. Será que é dessa que eu vi no artigo que tu ensina a tocar, cantar? Então, na verdade é focado no marketing musical mesmo, assim, na promoção dos lançamentos musicais e na gestão da carreira, né, assim, dos passos da carreira, tanto para o lançamento e desenvolvimento dos conteúdos para os lançamentos musicais, essa estratégia de carreira completa, assim. E aí tem esse manual que eu tava falando, que é um dos breves produtos também que a gente vai fazer, que é focado no branding, na construção da marca do artista. Então é um outro produto aí que vai sair logo mais. Vai ser publicado em alguma editora? Tu pode falar? Na verdade, é um produto totalmente digital, apesar de eu também quero fazer lançamentos de livros futuramente, né? Então é uma coisa que eu quero muito fazer. Tanto nessa parte de narrativas, contos, mas também dentro da área da música. E está se formatando, inclusive, para se tornar assim, um manual nesse sentido, mas nesse primeiro momento é um produto digital, assim, para a galera que está buscando aí entender, né, sobre os lançamentos musicais, os artistas independentes aproveitarem esses produtos. Muito bom, vou deixar aqui na descrição, quem quiser aprofundar depois, a gente partilha aqui. Tem algum site, Yuri, da tua loja, dos teus produtos? Então, é seguir lá no Instagram, @músicoestrategista. Que aí você consegue acompanhar tudo por lá, tô sempre colocando todos os lançamentos de mentoria, cursos e tudo por lá. Se também quiser entrar em contato comigo, só entrar lá em contato no Instagram que dá tudo certo. Então a gente vai colocar o @ aqui. Agora entrar numa parte da entrevista mais séria, que eu queria saber quem foram as figuras na tua história, né? Que te apoiaram tanto emocionalmente como te incentivaram financeiramente nesse teu percurso da música, da arte, porque é um caminho que não é fácil, né? Um pai, uma mãe vai querer pela história ancestral deles, eles vão querer sempre o melhor para os seus filhos e tentarem incutir neles valores que eles julgam ser o melhor, né? Como é que foi? Quem foram essas pessoas que te incentivaram tu a se desenvolver nesse aspecto da tua vida? Então, assim, os meus pais, sem dúvidas, né? Assim, eles são as grandes pessoas que sempre me motivaram, assim, a sempre buscar o melhor, né? Assim, fazer a melhor escolha. A minha mãe é uma pessoa muito criativa, então acho que ela me inspira muito nesse lugar, assim. Ela sempre quer fazer alguma coisa diferente, então acho que ela me inspira muito nesse lance da criatividade. E meu pai é uma pessoa muito comprometida, assim, então acho que nesses pontos eles me ajudaram bastante. Também, assim, emocionalmente e financeiramente, né? Então eles, sem dúvida, são as principais as principais pessoas que me ajudaram mesmo, assim. Tem um namorado também que ele tá comigo em tudo, então ele que me ajuda a gente a pensar, a criar, né? Desde gravar coisas quando precisa ser gravadas. Se não tem o DJ, ele é o DJ, então assim, ele é a pessoa que tá comigo em tudo.
como eu falei também, a minha tia Simone, ela foi uma das peças-chave aí que me colocou em contato, né, assim, com a arte, que me levava para os rolês, assim. Então acho que foram eles que sempre tiveram, assim, me apoiando, né, tendo esse apoio emocional, assim, para esse desenvolvimento mesmo, de sempre buscar aí o que eu tava buscando. E, assim, a mim também, porque eu sempre fui, tipo assim, porque existe essa expectativa, né, da sociedade, de você meio que seguir por caminhos específicos. No começo de fazer essas escolhas profissionais, é um processo bem, assim, doloroso para aquele adolescente que está ali no ensino médio, que ele meio que precisa fazer uma escolha que vai mudar a vida dele, enfim. E eu passei muito por isso também, assim, por esse processo de escolha, né, profissional. Tanto que eu entrei na faculdade em agronomia. Olha, logo no início. já viu. Mas, assim, na verdade, eu sempre tive o desejo de fazer a faculdade de música, né? Ok. Só que, por conta dessas pressões mesmo sociais, né? Eu acabei, a minha cabeça meio que arquitetando toda a estratégia de como eu ia fazer. Na minha cabeça, naquela época, eu ia entrar para agronomia, um curso mais estável. Tu gosta de cozinhar? Não, agronomia. Era a engenharia lá da natureza. Eu percebi outra coisa. Vou brincar contigo. E aí, assim, quando eu entrei já foi meio que com essa motivação, que eu queria meio que um emprego mais estável para meio que bancar esse meu sonho, né, de fazer música. Só que eu não consegui sustentar o personagem. Eu só fiquei 3 semestres com ele lá. E aí já pensei meio que fazer essa mudança, né, para... Quando é que te deu o clique? Porque, assim, eu tava nada contra, sério mesmo, eu sempre falo isso. Porque, assim, foi inclusive esse estágio que eu consegui na agronomia, né, o meu primeiro estágio na faculdade, que pagou as minhas aulas de canto, que era até o que eu ia falar. Tipo assim, sempre eu fui atrás pra meio que investir mesmo em mim mesmo, assim, sabe? Então, quando eu entrei na agronomia, eu já entrei meio que querendo fazer um estágio, estudar. Só que quando eu tava nesse estágio, não era exatamente o que eu queria fazer, assim, tipo... era realmente algo que não combinava muito comigo, as matérias, toda aquela... enfim, aquele universo não era algo que me agradava. E aí, eu resolvi fazer essa mudança, né, de curso dentro, interna, já pensando também para música, mas eu pensei assim, não, eu vou para publicidade, porque aí na publicidade eu vou aprender como divulgar. Já tinha foi meio que assim, uma coisa natural mesmo, assim. E também porque eu não podia simplesmente escolher música, né? Então, assim, eu pensei assim, cara, eu vou pra publicidade, porque aí eu aprendo como fazer o negócio, como fazer a divulgação, e aí já meio que fazer o meu projeto. E aí foi toda essa trajetória, assim, desde de entrar na publicidade, aí que me levou, né, até essa empresa de marketing. E aí, depois de um tempo, eu trabalhei para muitas marcas, assim, de móveis, de marcas de moda, dentro dessa parte do conteúdo, né? E nesse processo, chegou um momento que eu senti a necessidade de ir para o mercado, assim, de me inserir no mercado. E aí, por opção mesmo, porque essa empresa estava dando muito certo, assim, por opção eu resolvi fechar ela, né? E entrar no CLT, numa empresa muito boa também aqui de Fortaleza, que eu tive uma experiência maravilhosa, aprendi muito, mas também, mais uma vez, me senti desencaixada, assim, com essa necessidade. Também foi logo no momento que eu quis, tinha tomado, assim, a coragem, né, de me lançar também como artista, foi logo nesse período. Isso foi com que idade? Isso foi em 2021, né? Foi no finalzinho da pandemia. Da pandemia, né? Isso, foi no finalzinho da pandemia. Que aí foi o grande momento, assim, que eu saí de um emprego totalmente estável
para tocar esse barco que era a minha carreira, assim, de forma mais independente, e que levou a esse estágio também de eu conseguir lançar as mentorias, formatar a mentoria já pensando também nessa área da estratégia de juntar, né, o marketing com a música. E aí foi bem esse processo, assim, né? E aí eu percebi, assim, hoje eu percebo que eu tenho mais essa necessidade mesmo de ter o meu negócio, de construir o meu negócio dentro dessa economia criativa, né, que hoje a internet permite, assim, de você criar o seu projeto e prestar serviços, assim. Eu acho que eu gosto mais de me organizar mesmo como uma empresa e já ter essa visão, que é até o que eu gosto também de passar, assim, para os mentorados, para os meus conteúdos, de o artista ver, né, se ver como uma empresa, ver que aquele projeto que ele está... assim, eu sei que tem todo o lado emocionado e romântico, a gente, tipo assim, existe esse lado, né, do emocional, mas também tentar perceber aquele projeto como uma empresa, algo sério que você vai se dedicar para fazer acontecer. E aí, da forma que acontecer para você vai ser a maneira que você vai estar lidando e trabalhando com a arte, né? Então, ter essa visão é o que eu gosto de passar também e claro, venho da publicidade, aí eu sempre tento também passar essa mensagem de ver a música como um produto, que aquilo é algo que os streams, né, são as lojas, tal, que você direciona aquele produto para realmente trazer esse olhar para a carreira da estratégia mesmo de como formatar aquele lançamento, né? Yuri, assim, eu já tentei aprender a tocar violão sozinho pelo YouTube, quase quebrei o chão da minha casa, com raiva porque não conseguia aprender a tocar violão. Qual foi o primeiro instrumento que tu aprendeu a tocar e qual foi o mais difícil? Então, eu tenho uma história super engraçada em relação a isso. Conta pra gente. Porque foi assim, eu preciso contar. O meu primeiro instrumento foi o violão também. Só que, para chegar a esse momento de eu estudar o violão, assim, né, e tentar tocar, ver as cifras e tal, foi bem engraçado, porque, assim, na escola que eu estudava, no ensino fundamental, ia abrir várias turmas, assim, de artes, né, assim, isso era no 7º, 8º ano, assim. E aí eu fiquei super animado, porque ia ter teatro, ia ter aula de violão, várias coisas. E aí eu perturbei muito meu pai para ele comprar esse violão para eu participar dessa aula, né? E aí todo dia, quando ele chegava, assim, do trabalho, aí eu já ficava naquela expectativa, será que ele comprou? E perturbando, assim, né? E aí depois de um tempinho, assim, ele comprou o meu primeiro violão. Foi um violão, assim, meio preto e tal, as cordas de nylon, né? E eu super animado para esperar essa aula. Só que a turma lá nesse colégio não formou aluno suficiente para ter a turma. Nylon é melhor ou é pior? Como? A corda de nylon é pior ou é melhor? É mais fácil você aprender na corda. Na verdade, é o início, né? Ali, todo iniciante já começa nas cordas de nylon. Assim. Olha aí a dica. E aí não formou turma, né? Tipo assim, não formou turma. E eu fiquei, poxa, agora eu vou ter que tentar aprender sozinho. Aí, assim, tentei fechar umas aulas com os professores, assim, de violão, mas nunca dava certo, assim. Eles iam umas 2, 3 vezes, mas depois não iam mais. E aí eu me encontrei com o Cifra Club, né? Acho que todo músico aí já estudou ali as aulas do Cifra Club. E comecei a aprender aí o violão. Mas assim, o que eu estudo mesmo, né, é a voz. Inclusive, eu queria mandar um beijo aí pro meu professor de canto e pra Escola de Música Maraponga, que foi a minha primeira parceria, assim, eles acreditaram em mim desde o primeiro momento do trabalho. Desde o meu primeiro lançamento, a escola entrou em contato já pra gente fazer uma parceria e foi super legal. E eu devo tudo a eles, assim, essa parte musical, desenvolvimento musical, né? O Fabrício é o meu professor de canto e o Felipe Vaz, que é o dono dessa escola. Um beijo, Fabrício. São artistas incríveis, assim. E eu acho que a voz, inclusive, é o instrumento mais difícil, assim, porque além da técnica, né, e da emoção, assim, que você precisa dominar ali no palco para se apresentar,
você precisa se preparar muito. Então, assim, para conseguir dominar essas duas coisas na apresentação. Então, acho que a voz é um instrumento bem desafiador. É o que eu amo também estudar, assim, né? Então, um beijo aí. Não, mas olha, tu tá a fugir. Termina de contar lá aquela história que eu te interrompi da escola. Sim, então foi isso. Tipo assim, não formou turma o negócio, e aí eu, cara, vou ter que aprender sozinho. E aí foi quando eu comecei a pegar as cifras, assistir às aulas, e aí também foi o início de fazer as minhas primeiras músicas, né? A minha primeira música foi pra uma desilusão amorosa ali Ah, no ensino fundamental. Aí eu fui meio que testando, estudando um pouco mais. E aí, né, e aí no início, né, tipo assim, como eu falei, eu sempre gostei muito de escrever e tal. E eu comecei, sempre ficava pensando assim, como seria eu fazer uma música, como seria eu construir, né, tipo, também fazer isso. E comecei a fazer as músicas despretensiosamente, assim, sem nenhum, nem passava pela minha cabeça, na verdade, em lançar elas. Mas aí eu me esbarrei com um produtor pela internet, o Bruno Souza. Ele, inclusive, sou fãzaço do Bruno, que ele era o guitarrista da Mafalda em alguns momentos, assim. Então eu já meio que já era fã dele, já via ele assim no palco, entendeu? Ele é produtor da Olivia também, da Rayane Fortes. Então várias pessoas aqui, vários artistas aqui de Fortaleza. E aí ele acreditou também no meu trabalho, eu mandei as músicas, ele achou super legal e a gente começou essa produção, né, das músicas. Então foi meio que esse processo, assim, mais ou menos desde quando começou lá essas aulas lá atrás, que ia ter, que acabou não tendo, e aí meio que o negócio foi desenrolando, assim, e sempre essa vontade também, né, de trabalhar com a arte, com a música, enfim. e no meio dessa aprendizagem toda essa descoberta, como é o teu temperamento do Yuri, qual é o temperamento do Yuri e a personalidade? Porque são coisas distintas. Como é que tu é nesse aspecto, nesses aspectos, né? Tu é calmo? Quem é o Yuri? Eu sou uma pessoa muito tranquila, bem assim. Eu tenho sou bem empático, sensível, eu acho. Tenho os meus momentos de ansiedade, né? Também de cuidar disso. Adoro uma terapia, filosofar sobre a vida. Tu é caranguejo, né, Yuri? Eu sou canceriano com ascendente em peixes e lua em Áries. Explosão. E aí sou essa pessoa, assim, eu me considero assim, adoro filosofar sobre a vida, adoro uma terapia, também já passei em todo esse meio profissional, também já super entrei nas terapias holísticas e reiki, já considerei, inclusive considero, assim, na verdade, eu tenho vontade de fazer uma segunda faculdade, assim, dentro da psicologia, porque também é uma área que eu amo e eu adoraria assim, juntar esses conhecimentos justamente da arte. Eu adoro o que eu gosto também de estudar, assim, além do marketing, né, muito sobre saúde mental e sobre a nossa relação com a relação do ser humano mesmo com as redes sociais, né? E adoraria juntar meio que tudo isso e pensar também a partir da visão do artista independente. Acho que seria algo que com certeza está aí nos próximos passos, digamos assim, dentro desse campo profissional, né? Sim, mas e o teu temperamento? Tu é uma pessoa fácil? Tu acha que o teu temperamento te ajudou? Eu acho que me ajudou porque eu sou uma pessoa muito comprometida também, assim, tipo, quando eu quero fazer, tipo assim, que eu realmente encontro o que eu quero fazer, eu vou lá e estudo, me dedico, faço. E também é um processo, né, assim, para você se desafiar. Então, todo esse processo artístico também, eu acho que serviu para isso, assim, para eu quebrar essa barreira, que eu era uma pessoa super tímida. Então, todo esse processo foi meio que uma terapia também, assim, me ajudou, de fato, a lidar com a exposição e tudo. Teve um momento aí que eu comandei meio que um karaokê aqui no bar da região, né, da minha casa, o Yogo. E aí foi mais uma experiência que eu tive, assim, de lidar com o público, de me comunicar.
também, tipo, divulgar os lançamentos, aparecer. Foi todo um processo, assim, de descobrimento, né? Mas eu acho que serviu muito. Então, como eu sou muito comprometido, eu fui comprometido também nesse processo meio que de cura até através da arte, assim, dessas possibilidades, sabe? Então, eu acho que é isso. E eu sou bem resolvido. Tipo, se tem alguma coisa pra fazer, eu vou lá, faço, me empenho. Sabe, sou bem assim. Então, eu sempre gosto de dar o meu melhor. E, assim, sou bem tranquilo, relax de lidar. Sou uma pessoa super caseira, bem de boa. Yuri, como é que tu define atratividade artística? Porque eu fui fazer uma pesquisa e esse conceito, para quem é estudante da área da música, tem algum significado. O que isso significa para tu? A atratividade artística. Então, eu acho que eu fiquei refletindo bastante sobre esse termo, né? E eu acho que é mais como a gente falou sobre esse lance do canal de entrada, né? Eu acho que e tem esse estudo também, eu acho, dentro da psicologia, né? Que fala sobre que as pessoas têm diversos canais de entrada, assim, para o mundo e também como ela se expressa. Então, eu acho que é muito, assim, esses canais de entrada, eles estão muito ligados a essa questão da expressividade, dessa atratividade. Então, assim, as pessoas podem ter de diversas formas, né? Se atrair por diversas coisas. Eu gosto muito de me atrair ali a história, o storytelling do negócio. É algo que me atrai artisticamente e é como eu gosto de me expressar também. Então, eu acho que seria mais ou menos... Eu entendo esse termo mais ou menos nesse lugar, assim. Yuri, assim, a música ela pode-se dizer que é um fenômeno que ela se desenvolve através do tempo, não é? Cada geração tem um marco, uma estrutura musical diferente da anterior. E hoje, como um músico contemporâneo, né, que tu é um músico da atualidade, como é que tu vê essa trajetória da música das gerações anteriores, o desenvolvimento que causou, os movimentos atuais? O que isso tem de importância para a tua carreira, para o teu estilo de música, já que tu gosta muito de ter na tua música toda essa história em conjunto com a melodia, enfim, o que tu pode... Sim. Eu percebo que eu tenho uma opinião bem... eu gosto de analisar esse fenômeno, digamos assim, do stream e da nova realidade da música. Eu gosto de analisar ele por diversos ângulos. Primeiro deles, que assim, de fato é um movimento de disrupção, né, da forma como o mercado musical funcionava antigamente, do acesso que o artista tinha antes para o que ele tem hoje. Então, o stream, as redes sociais, eles facilitaram muito esse acesso do artista ao seu público. Então, qualquer pessoa hoje com o Instagram, ela tem uma porta, né, de comunicação com a audiência, que ela vai nutrir ali com conteúdos, enfim. E aí, essa parte também do marketing, você conseguir atuar nessa percepção, né, das pessoas e alcançar mais pessoas. Então, é super importante, foi muito importante para esse movimento independente, assim, porque aí o músico realmente ele tem como desenvolver a sua carreira, né? Hoje ele tem essa habilidade nas mãos que antes era meio que uma coisa escolhida a dedo, era totalmente uma outra realidade, né? Então essa era do streaming para te já ajudou, não é? Sim, eu acho que ela traz essa aproximação mesmo do público, do artista com o seu público, e isso é uma potência, assim, né? Como ele vai trabalhar isso é realmente uma potência. Então, só que eu também gosto de ver o outro lado, assim, tipo, porque a gente sabe que as redes sociais, né, elas trazem muito, assim, esse engajamento constante, essa corrida pelos números. E para o artista independente, inclusive, eu sei que muitos artistas vão se identificar, tipo assim, são muitas redes que você precisa tomar de conta, né? E no início é difícil você ter uma estrutura, equipe para você conseguir desenrolar tudo, então é realmente um desafio. E aí é muito fácil o músico ficar preso nessa dinâmica assim dos números,
nessa dinâmica da necessidade da aprovação através das redes sociais, né? Então, assim, principalmente para o artista que, se ele viralizar em algum momento, ele vai ficar... Eu já trabalhei com artistas, né, que viralizaram, e que eles ficam com essa necessidade de sempre buscar o próximo viral, e meio que com uma coisa que prejudica a saúde mental deles mesmos, né? Então, a gente precisa equilibrar, assim, esse uso das redes, né? Porque isso pode acabar meio que consumindo mesmo as pessoas, ficarem escravos das redes. Eu gosto de trazer também esse lado, assim, da saúde mental dos artistas, porque é algo que realmente pega, e a gente sabe que a gente está lidando com plataformas que elas são criadas para te prender cada vez mais lá dentro, né? Então, assim, tanto o Spotify, o Instagram, o YouTube. Então, é sempre bom a gente... E aí é quando eu trago essa visão da estratégia. Então, assim, pro artista não ficar ali totalmente dependente, né, e escravo das redes, ele precisa entender como fazer esse conteúdo mais estratégico para se divulgar, e mais intencional, que é justamente isso, assim. Muitos artistas acabam postando muito, tendo muito volume de conteúdo e se tornando escravo disso, mas às vezes são conteúdos que nem geram um retorno de fato para o que ele está fazendo. Então, ter essa visão, né, do marketing, da estratégia, saber ter essa consciência mesmo de como utilizar isso a favor da sua carreira de forma mais intencional, não deixar que aquilo meio que domine, né, o seu dia a dia, a sua vida. Então, acho que é sempre bom a gente pensar desses dois lados, mas sem dúvida o stream, as redes sociais, aproximou, assim, muito esse contato do músico com o seu público e dessa construção do que ele pode, né, construir. Tanto que a gente vê diversos artistas que vieram das plataformas, como o João, que ele veio através do YouTube, né, dos conteúdos, diversos artistas também que pipocam no TikTok através da viralização. Então, são oportunidades que são criadas, mas que a gente também precisa ter esse cuidado de utilizar essas plataformas, né, da maneira mais estratégica possível, assim, dentro da nossa carreira. Bom, mas e tu tem dá alguma relevância ainda pro disco digital, não é disco digital, perdão, pra cópia física? Então, tu acredita que, assim, tudo meu agora assim, streaming, nuvem. Eu vejo, assim, esses produtos físicos, eu acho que eles são incríveis também para você expandir o universo daquele artista, de possibilidades também de negócios, né, de renda, assim, o merchandise. É uma coisa incrível. Inclusive, também fiz meio que um MVP, assim, do merchandise de uma loja online a partir de um dos lançamentos meus, né? E eu acho uma forma massa, assim, de você expandir a experiência. Porque aí no CD, no vinil, você abre, tem o encarte, tem a foto. Eu acho que tem o seu valor, sim, entendeu? Apesar de eu ser mais do streaming, eu amo ver os DVDs, os vinis, assim, porque eu acho que também é essa outra forma, né, de você expandir a experiência daquele lançamento, daquele álbum, daquele projeto artístico. Eu acho que é uma super potência de se ter também, assim. Yuri, e que conselho você daria para o Yuri de 10 anos atrás, com essa mente brilhante que você tem hoje? Então, há 10 anos atrás. Há 10 anos atrás, eu tinha aqui uns 15, 16 anos. Eu acho que, assim, eu diria assim, cara, relaxa um pouco. Não coloca tanta pressão, não se cobra tanto, né? Assim, que as coisas foram meio que se caminhando, apesar de um plano lá atrás, né? Como eu falei, acabou meio que as coisas foram se encaminhando. Então, eu acho que eu precisava relaxar mais e confiar mais. Eu acho que confiar mais, assim, no processo, né? Não se cobrar tanto, assim, não ter tanta ansiedade. Porque eu sempre percebo que o meu profissional e o meu pessoal, eles estão ali muito conectados, né? Então, eles meio que se retroalimentam, assim, tipo, um meio que curando o outro, sabe? E hoje eu consigo ver isso, né? Que antes eu não conseguia ter essa visão. E ajudar outras pessoas também nesse processo é algo que me impulsiona,
né? Então, como eu falei, eu tenho essas outras vontades aí de fazer outras faculdades e tudo, justamente pensando em ajudar outras pessoas a lidarem também com esse processo. Mas eu acho que eu diria isso, assim, cara, relaxa mais, fica mais de boa. E como é que tu se vê daqui a 10 anos? Que aí é que eu quero ver. Então, há 10 anos eu me vejo continuando fazendo a minha arte, né? Meus lançamentos, lançando os meus livros também que eu quero lançar, expandindo a minha atuação dentro da arte, assim, de maneira mais geral, como eu gosto. Viajando, explorando os territórios também. E como eu falei, assim, acho que já estou quase decidindo mesmo em embarcar nessa outra jornada, assim, de faculdade, porque eu acho que vai agregar bastante do que eu quero construir, assim. Muito bem. É isso mesmo. O conhecimento é sempre bom, não é? A gente ter. É algo que nunca ninguém nos tira. Bom, mas e no meio de tanta carreira, tantos sonhos, tantos projetos, tanta música, tanto estudo, Yuri, e a paternidade? Então, Qual o significado da paternidade na tua vida? eu acho que é uma coisa super importante, a base de tudo, né? Como eu falei, assim, os meus pais são as principais figuras que me inspiram, assim, e que quando você passa por esse processo de amadurecimento, você se vê cada vez mais nele e como eles também estão em você. Então, como eu falei, a minha mãe, super criativa, ela me inspira muito nesse lugar de... tudo dela é tipo assim, tem que ser diferente. Então ela customiza as próprias roupas. Quando ela vai fazer alguma festa, ela gosta de costurar, de estar ali, se dedicar, né, pra dar o melhor dela. E eu vejo muito isso em mim também. E o meu pai, como eu falei, é essa figura assim muito comprometida, né, assim, com a palavra dele, com o que ele quer, do estudo também. Então ele é das minhas principais inspirações para estudar, se comprometer e dedicar com alguma coisa, assim. Eu acho que eles são a base de tudo, assim, de quem eu sou mesmo, assim. Eu consigo realmente me ver neles, assim. Então eu acho que é muito importante. Mas e tu? Pensa em ter filhos? Faz parte dos teus planos? Já parou para refletir sobre isso? Já parei para refletir. No momento eu não tenho assim a vontade de ser pai, assim, mas eu sei que eu posso mudar de ideia, assim. É o relógio biológico. Pois é, tipo assim, no momento eu não me vejo, assim, porque eu acho uma responsabilidade muito grande você criar um outro ser humano, entendeu? Mas esse sentimento ele pode mudar, assim, eu tô muito aberto para essas mudanças, eu vejo que é isso, assim. Eu sou uma pessoa agora e daqui a pouco, nesse processo de refletir, de filosofar sobre a vida, eu já me tornei uma outra, eu acredito nessas mudanças da vida, né? Então eu posso super mudar de ideia depois, mas no momento tô de boa. Yuri, o que tu espera de todo o investimento que tu fez já desde novo, não é? Tocar violão, tudo. Todo o investimento do zero até aqui. O que tu espera de todo esse investimento a curto, médio e longo prazo? Então, assim, eu falo que assim, o meu maior objetivo mesmo, como eu disse, né, é inspirar as pessoas, assim. Então, me expressar, inspirar as pessoas através da expressão artística. Então, assim, eu sinceramente, eu acredito que através, né, da arte, de ajudar as pessoas nesse processo, eu também acabo me encontrando, assim, né, eu vi que com marketing era possível. Mas, assim, eu sinceramente, eu não espero exatamente nada, assim, eu estou me expressando, me comunicando, é isso que eu mais busco, assim, e ajudando outras pessoas. Eu acho que esse é o mais importante, assim, sabe? Tipo, o sucesso é muito o que você define, entendeu? O que é sucesso. Então, pra mim, eu me sinto muito realizada. Eu tava, inclusive, refletindo sobre isso esses dias, assim, que as coisas estão acontecendo, tem muitas oportunidades surgindo, né? E eu estou aproveitando elas, fruto dessa dedicação, desse trabalho e tudo. É verdade. Olha, hoje
É um reflexo disso, né? Nosso encontro. Exatamente, exatamente. Fiquei muito honrado com esse convite, assim. E tá sendo, como eu disse, tá sendo um super incentivo, assim, pra continuar de verdade. Ó, nós é que estamos agradecidos pela tua partilha com a gente. Mas, assim, como músico, eu queria saber qual é o motor da tua criatividade. O que te incentiva a encontrar a melodia, a fazer a conjunção da letra com os instrumentos? Quando é que tu tem um insight de, ok, agora eu preciso criar uma música mais romântica, ou agora eu preciso criar uma música mais hit? Como é que surge isso? De onde é que vem? Então, assim, o mais legal eu acho que de trabalhar com a criatividade é porque ela acontece de maneiras muito diferentes. Então, assim, muitas letras que eu já escrevi, às vezes vem a letra, às vezes vem a melodia, às vezes é uma inspiração, assim, das histórias dos meus amigos, né? Às vezes é inspiração das minhas próprias vivências, assim, ou ganchos de letra, ou então um flow de alguma música que já meio que inspira ali a composição. Então, assim, não existe um gancho específico, porque o mais legal é isso, assim, porque acontece de maneiras muito diferentes, e o mais legal é ver como que acontece, assim, né? Mas na composição de um álbum, por exemplo, como é que tu faz a gestão de saber equilibrar, ou não faz, não sei, mas como é que é feita a gestão de, ok, eu preciso 5 músicas agitadas, 3 lentas, uma romântica, uma sobre o ex-namorado, enfim, como é que é a gestão de tu ver o projeto como um todo, não é? Não só uma música. Sim. Como é que tu faz essa gestão? Sim, então, tá muito conectado com a mensagem que eu quero passar. Então, assim, a partir de entender qual que é essa mensagem, você meio que formata, né, esses lançamentos e ver como que você vai contar essa história. Então, como eu disse, depende muito da forma como vai ser formatado o projeto, mas já meio que as ideias estão ali na sua cabeça e você vai estruturando elas à medida que elas vão acontecendo também, assim. Mas eu gosto de já pensar mesmo, tipo, como que vai ser todo esse processo do início ao fim, e aí trabalhando esses pormenores, né, de forma mais focada, assim. Qual foi a música que te deu mais trabalho para tu criar? Eu acho que a música que me deu mais trabalho foi uma das músicas que eu produzi recentemente. Ela ainda não tá lançada. Mas pode falar alguma coisinha? Então, foi um processo de produção que eu fiz com o produtor Tom Marks. O nome dessa música se chama Hipnose. Uau! Mas assim, tem uma história engraçada, porque eu fui gravar uma música, assim, Então, eu fui gravar uma música específica, assim, que eu já tinha escrito, né? Já tinha tido a ideia e tudo. E aí a gente acabou fazendo. Essa realmente foi a mais difícil, porque a gente foi gravar essa música. E acabou que a gente, no processo de produção, viu que ela poderia ir para outro canto. E aí, enfim. Aí nesse processo a gente, não, vamos fazer uma música do zero, acho que vai ser mais interessante. Aí foi um processo bem de experimentação, então eu tive mais envolvido, assim, né, nessa parte da produção em si. Pude experimentar várias coisas, desde as melodias vocais, assim. Então a gente meio que montou essa música, a gente passou vários dias, né, pra montar essa música, e também porque teve outros instrumentos na produção, então, que foi o sax, né, um deles foi o sax. Uau. Então a gente chamou um músico conhecido do Tom pra tocar, ele tocou lá perfeitamente bem, o Jonathan Rodrigues. Então essa deu mais um trabalhinho, porque já foi uma coisa mais bem elaborada, assim, e um processo de experimentação também. Não exatamente bem elaborada, assim, as outras também são bem elaboradas, mas esse processo de produção foi bem mais livre, assim, eu pude experimentar outras coisas, eu tive envolvido durante todo o processo, assim, né, de forma mais direta. Então acho que ela foi o mais desafiador, bem desafiador, e deu mais trabalhinho por isso, assim.
Yuri, mas assim, e tu tem algum projeto de álbum? Porque eu fui ver no meu Spotify, tem algumas músicas na tua plataforma, mas eu ainda não vi álbum. Vai sair álbum? O que que tu pensa disso? Não, será que eu posso falar sobre isso, aqueles, né? Não, na verdade, sim, a ideia é a gente. A ideia é eu fechar um EP agora. Inclusive, vou realmente assim, revelar aqui, né, várias coisas. A ideia é fechar um EP e aí fazer uma transição de proposta até, assim, de sonora até. Né? Vou flertar um pouco mais ali com o pop leve, um pouco mais chique. Olha, E é, justamente por conta desse processo assim, de estudo mesmo, sabe? Do que eu quero assim, como projeto musical e artístico. Todo esse processo também de agora, né, de estudo e tal, tá me levando um pouco para esse lugar. E aí eu acho que eu vou fechar esse EP e iniciar esse próximo momento, assim. Acho que vai tá formatando mais ou menos esse lugar. Mas aí o álbum a gente vai esperar um pouco mais para poder realmente fazer algum álbum, mas é mais ou menos eu estou isso. ansioso pelo seu terceiro álbum, porque todo artista, quando lança o primeiro álbum, ainda não é a essência do artista em si ali, né? Quando vem o terceiro álbum, parece que é o álbum que A traz primeira mais fase é muito de experimentação, então o terceiro álbum eu acho que é o que contém sempre mais a personalidade do artista. Então eu quero que tu chegue lá e muitos mais álbuns, né? Muitos mais vídeos e músicas e singles, mas dentro da tua área, né? Da publicidade. Yuri, agora tem que falar abertamente para todos, né? Marketing substitui talento? Não. Ah, então eu tô ferrado. O que eu acho sobre isso, né? Assim, como eu sou do marketing, eu tenho essa visão, né? Eu tento, como eu estava falando, eu tento sempre passar isso para os artistas, assim, de ver, realmente se ver como um produto. E aí, se ver como uma empresa e tal. E aí, assim, hoje o que o mercado busca é, assim, o mínimo de qualidade, né? Tanto qualidade sonora, qualidade, né, dos vídeos e tal. Eu acho que o marketing ele chega para agregar e impulsionar o projeto, assim. Então, assim, não tem como a gente não ter um produto bom, assim, né? Nada que o tempo também, tipo, esse processo de experimentação para os artistas é justamente isso, né? Testar muita coisa. Então, e vale a pena realmente testar e experimentar, assim, nesse início, para aí quando você realmente ir dando os próximos passos, né, de estágio de carreira, você já ter algo bem mais formatado. Mas aí a gente precisa dessa qualidade, né? Tipo, do produto que é o que o mercado espera, assim. E o marketing chega nesse lugar para preparar aquele produto, né? E impulsionar aquele projeto, tirar o que tem de potência dali e evidenciar para as pessoas entenderem, né? Consumirem, alcançarem as pessoas. Eu acho que é mais ou menos essa a minha visão. E Yuri, quais são as competências e habilidades que tu julga que um artista tem que ter para que ele seja reconhecido como habilidoso dentro da área, né? Eu acho que tocar o outro, assim, eu acho que levar uma mensagem, saber expressar essa mensagem por meio da sua arte, né? Ter conteúdo para compartilhar, eu acho que isso é saber como comunicar isso, eu acho que isso é algo que é primordial, porque aí, assim, o que acontece também é que muitos artistas acabam focando, né, ali numa produção, ou, tipo assim, direcionando um dinheiro para uma coisa específica e nem mesmo se parou para pensar qual a mensagem que ele quer, e isso também ajuda muito, né, no desenvolvimento do trabalho, assim. Qual a mensagem que ele quer passar, qual o conteúdo que ele vai passar para as pessoas. Então, acho que é mais esse ponto, assim, qual a mensagem, o que aquele artista vai levar, assim, pro público, né? Ter esse conteúdo. Eu acho que isso é uma das habilidades como se divulgar hoje, eu acho que é uma das habilidades, assim, que é necessário, assim. É porque o Ed Sheeran, por exemplo, ele fez aula de canto, ele não sabia cantar, né?
Então, a voz ele veio com o tempo. Então, isso é muito bom de estar aí a dizer para o pessoal que está assistindo a gente, de saber tocar o outro. Eu jamais pensaria nisso, por exemplo. Então, são coisas simples, né, que estão aí. Sim, porque é exatamente isso. Você consegue se preparar, né? Assim, o talento que a gente estava falando, né? Na verdade, é resultado do seu esforço, da preparação, do que você coloca energia. Então, eu acho que isso com o tempo você vai melhorando mesmo, né? E saber como mostrar, se comunicar, talvez hoje seja uma das habilidades necessárias mesmo para você gerar identificação, né? Com quem você é, assim, com a sua proposta artística, porque hoje é isso, assim, as redes sociais trouxe isso, né? Tipo, essa conexão com a pessoa, assim. Também tem muito isso. Então, saber comunicar a sua arte, eu acho que é essa competência, uma habilidade que você tem que desenvolver, porque aí o resto você vai com, por exemplo, os lançamentos, as músicas, isso tudo vai sendo melhorado com o tempo, né? E à medida que você avança na sua carreira. Ok. Yuri, assim, eu tô adorado conversar contigo, tá? Tô amar, mas já tá chegando no nosso limite do tempo. Mas eu queria te fazer uma última pergunta para que as pessoas fiquem em casa a pensar. Se tu pudesse enviar uma mensagem para todo mundo, para todas as pessoas de todos os países, e que pudesse tocar, essa mensagem pudesse tocar todas as pessoas, qual mensagem tu gostaria de transmitir para essas pessoas? Que elas acreditem em si e na potência delas, né? Porque foi bem isso, assim, que eu percebi nesse processo. Assim, quando eu morri de medo de sair de um emprego estável e embarcar na minha empresa novamente. Mas quando eu fiz isso, eu senti isso dentro de mim mesmo, assim, de que, cara, eu consigo fazer, entendeu? A gente consegue fazer qualquer coisa que a gente se propõe a fazer. A gente precisa estar em movimento e acreditar e ter essa coragem de realmente iniciar e se apropriar dos nossos sonhos e realmente tocar o que você realmente quer fazer. Então, acreditar em si, acreditar nos seus sonhos, estar em movimento, que eles naturalmente vão acontecendo. Eu acho que essa é a mensagem principal. Então, gente, por hoje é só, nosso essencial com Yuri Araújo. Espero que vocês confiram sobre as músicas dele no Spotify e vão lá no arroba que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para vocês poderem acessar as redes sociais dele. Um grande abraço!